Mantenha-se. Bem-vindo ao canal Catolicristo, um canal de bênção, prosperidade e fé em Deus. Hoje, mais uma oração que fará você seguir com paz no... Você se sente perdido, sem saber qual decisão tomar, qual caminho seguir? Chega de andar no escuro. Deus quer te dar direção clara e te guiar por caminhos de justiça, caminhos que vão te tirar da confusão e te alinhar com o propósito dele. Hoje, você vai orar com consciência e vai sentir o Espírito Santo apontar a direção. Não esqueça de se inscrever agora. Tem muita gente recebendo respostas aqui, mas sem estar inscrita, e você pode perder o que Deus vai revelar nos próximos dias. Lucas estava parado num cruzamento. Não de rua, mas da vida. Aos 28 anos, parecia que tudo o que antes era certeza, agora tinha virado ponto de interrogação. Tinha um bom emprego, mas não sentia mais propósito. Namorava há 3 anos, mas o relacionamento andava morno, cheio de dúvidas não ditas. O coração queria servir mais a Deus, mas a rotina engolia qualquer tentativa de aprofundar a fé. Era como se estivesse preso num ciclo de decisões adiadas. Cada caminho que pensava em seguir parecia arriscado demais, e o medo de errar o deixava travado. Numa dessas noites de indecisão, ficou até tarde sentado na varanda do apartamento, olhando para o céu e tentando orar, mas nem sabia o que dizer. Senhor, me mostra o caminho, ele murmurou. Só isso, só me mostra. Não pediu sinais, nem milagres, só queria clareza, um mínimo de direção, porque se sentia como alguém andando num quarto escuro, tateando as paredes, procurando uma porta. Naquela noite, dormiu inquieto. Teve sonhos desconexos. Acordou várias vezes e às 5 da manhã simplesmente desistiu de tentar dormir. Foi até a cozinha, preparou um café forte e se sentou no chão da sala, com a xícara nas mãos. O dia ainda nem tinha clareado direito. A luz do poste entrava pela janela, iluminando o ambiente com um tom laranja meio frio. Estava cansado, não fisicamente, mas internamente. Cansado de não saber o que fazer. Cansado de tentar dar conta de tudo e ao mesmo tempo sentir que estava parado. Foi ali, no meio daquele silêncio estranho da madrugada, que decidiu fazer algo que não fazia há meses. Abrir a Bíblia com calma, não para procurar uma resposta rápida, só para ouvir, só para ver se encontrava algo que acalmasse o peito. E quando abriu, caiu direto em Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Lucas leu, releu e ficou em silêncio, como quem ouve algo que já sabia, mas precisava lembrar. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente dele. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não era sobre escolher o caminho certo e depois pedir confirmação. Era sobre colocar Deus dentro do processo, desde o início. Lucas encostou a cabeça no encosto do sofá e ficou olhando para o teto, refletindo. Sempre teve medo de errar, de tomar uma decisão que o afastasse do plano de Deus. Mas ali, com a Bíblia ainda aberta no colo, percebeu que talvez estivesse esperando por uma certeza impossível, aquela que dispensa fé. Queria segurança total antes de agir, mas Deus não tinha prometido mapas, e sim presença, direção. Sim, mas no caminho, não sempre antes de começar. E isso mexeu com ele, porque sentia que vinha tratando Deus mais como uma central de respostas do que como um guia real. Esperava sinais espetaculares, confirmações externas, mas raramente silenciava para ouvir a voz que já estava ali, dentro. E agora, pela primeira vez em muito tempo, reconhecia que parte da confusão vinha de não ter parado para escutar de verdade. Foi então que lembrou de algo que um amigo havia dito tempos atrás. Às vezes, a paz é o sinal. Na hora, não tinha dado importância, mas agora aquela frase fazia sentido. Lucas olhou em volta. Tudo estava igual. O mesmo café amargo na caneca, a mesma sala com móveis neutros, o mesmo céu meio escuro lá fora. Mas por dentro algo tinha mudado. Não era uma resposta exata, mas havia paz. Paz ao pensar em terminar aquele namoro que só consumia energia. Paz ao considerar mudar de cidade, mesmo sem garantia de emprego imediato. Paz ao imaginar um novo começo. Era estranho,
porque nada tinha se resolvido de fato. Mas aquela paz inexplicável dava a sensação de que estava, enfim, no rumo certo. Não porque sabia para onde ia, mas porque começava a andar acompanhado. E isso era novo, e isso era direção. Com a Bíblia ainda no colo, Lucas fechou os olhos. Não orou com muitas palavras, só ficou quieto. Sentia como se o coração, pela primeira vez em meses, estivesse sintonizado. Não era como aquelas orações feitas no automático, nem como os pedidos ansiosos que fazia quando tudo dava errado. Era um silêncio cheio de escuta. E ali, nesse lugar sem palavras, foi como se uma lâmpada acendesse por dentro, não mostrando o final da estrada, mas revelando o próximo passo. Lembrou de uma conversa específica que vinha adiando fazia semanas. Uma conversa difícil que precisava ter com a namorada, mas que evitava por medo de machucá-la. Pensava que, se fosse de Deus, o relacionamento se consertaria sozinho. Mas agora entendia que parte da direção era justamente ter coragem para confrontar o que não fazia mais sentido e talvez terminar, não por mágoa, mas por obediência à paz. E aquilo doeu, mas não confundiu. Doeu como doem as decisões certas. Depois disso, Lucas se levantou devagar. O céu começava a clarear, com um tom azulado surgindo entre os prédios. Não tinha mais aquela urgência dentro dele. Estava calmo. Não porque sabia como resolver tudo, mas porque sabia que não precisava resolver tudo agora. Pegou o celular, abriu o bloco de notas e escreveu só uma frase. A direção nem sempre vem com detalhes, mas sempre vem com paz. Quis guardar aquilo, para lembrar quando a ansiedade voltasse, porque ela voltaria. Mas agora ele sabia, podia parar e ouvir. Não precisava esperar sinais espetaculares. Deus falava no meio do silêncio. E às vezes, a confirmação mais clara era o alívio que vinha depois de uma decisão tomada com coragem, com fé, com sinceridade. Lucas entendeu que Deus não guia da plateia, como quem observa de longe. Ele guia do lado, no passo a passo. Mesmo que ainda haja neblina, mesmo que a paisagem não esteja nítida, quando a presença é real, a direção acontece. Mais tarde naquele dia, Lucas saiu de casa sem destino certo. Pegou a mochila, fones de ouvido e caminhou pelo bairro como quem precisava movimentar o corpo para organizar a mente. Mas por dentro, ele já sabia o que precisava fazer. Não era sobre procurar novas respostas, mas honrar as que já tinha recebido. Passou num café onde costumava ir quando precisava pensar e sentou num canto mais vazio, perto da janela. Ficou ali por quase 1 hora, sem mexer no celular, apenas olhando a rua e revivendo os últimos meses em silêncio. Lembrou de quantas vezes ignorou os sinais internos de que estava se afastando de si mesmo. Decisões que só eram adiadas porque exigiam coragem demais. E agora, finalmente, ele estava disposto a encarar. Não porque tivesse todas as certezas, mas porque percebeu que não precisava ter. Bastava andar com quem sabe o caminho. E nesse ponto da vida, confiar na direção de Deus era mais seguro do que continuar estacionado por medo. Pouco antes de sair do café, escreveu uma mensagem. Era curta, respeitosa, sincera. Dizia que precisava de um tempo, que sentia que Deus estava pedindo uma pausa para reorganizar tudo. Não foi fácil apertar enviar. A mão suava. O coração acelerou, mas logo depois veio a mesma paz que sentira de madrugada. Aquela paz que confirmava, não era fuga, era obediência. Caminhou até a praça mais próxima e se sentou em um banco sob a sombra de uma árvore. Começou a agradecer, não por estar tudo resolvido, mas por estar sendo conduzido. Era como se tivesse finalmente deixado o volante e passado a direção para o lugar certo. E ali, sob o céu aberto e o coração mais leve, Lucas entendeu algo simples e libertador. Deus não mostra o mapa, mas caminha junto com quem confia. E confiar, às vezes, é só dizer sim ao passo que Ele está mostrando agora. Nas horas seguintes, Lucas sentiu como se estivesse atravessando um campo desconhecido, mas com os pés firmes. Mesmo sem grandes emoções, havia uma segurança tranquila que não dependia do cenário, e sim da decisão que tinha tomado em obediência. Ao chegar em casa, não quis ligar a TV nem mexer no celular. Só deixou a mochila no chão e foi direto para o quarto.
Sentou-se no chão, encostado na cama, e fechou os olhos por alguns minutos. Foi então que, de maneira espontânea, começou a agradecer em voz baixa. Agradeceu por não ter recebido tudo o que queria nas orações passadas, porque agora entendia que estava pedindo atalhos, não direção. Agradeceu pelo silêncio que o incomodava, porque foi nesse silêncio que ele aprendeu a escutar de verdade. E agradeceu principalmente por ainda poder mudar de rumo. A vida não estava travada. Deus não tinha desistido dele. Ainda havia caminho e agora havia guia. Aquela noite foi diferente. Lucas dormiu sem fazer planos, sem tentar controlar o dia seguinte. Pela primeira vez, entendeu o que significa andar pela fé e não pela visão. Não era só uma frase bíblica, era real. O simples fato de ter tomado uma decisão com base na paz e não no medo o colocava num novo tipo de jornada. Uma onde o foco não era chegar rápido, mas caminhar certo. E o mais impressionante era como ele sentia Deus perto em cada detalhe, no silêncio do quarto, na respiração mais leve, no sono sem peso. Nenhum anjo apareceu, nenhuma voz audível, nenhuma mudança visível. Mas a certeza de estar sendo conduzido era mais forte do que qualquer sinal externo. E foi com essa confiança discreta, quase imperceptível, que ele adormeceu. Sabia que no dia seguinte a vida continuaria com desafios, mas agora sabia também que o próximo passo já estava sendo preparado. E isso bastava. Dias depois, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Uma vaga que ele havia cogitado meses antes em uma cidade pequena no interior foi reaberta. Não era o tipo de emprego dos sonhos, nem oferecia um salário muito maior que o atual, mas algo naquela notícia mexeu com ele. Pela primeira vez, considerou a possibilidade sem medo. Pensou, e se for esse o caminho? Não pela oportunidade em si, mas pelo que ela significava. Recomeço, simplicidade, espaço para crescer de forma diferente. Não tomou uma decisão imediata. O que fez foi orar como não orava há tempos, sem exigir respostas, só pedindo paz. E ela veio, não como euforia, mas como uma convicção silenciosa, como da última vez. Lucas aprendeu naquele ciclo todo que a direção de Deus quase nunca vem com mapas completos, mas sempre vem com paz. E é essa paz que sustenta, mesmo quando o cenário ainda parece incerto. A certeza interna se torna mais forte que a dúvida externa. E quando isso acontece, o próximo passo deixa de ser um risco e vira um ato de fé. Até hoje, ele não sabe explicar por que sentiu tanta certeza naquela madrugada escura, sentado no chão da sala com uma xícara de café na mão. Não houve nenhuma visão, nenhum trovão do céu, nenhum sonho revelador, só a Bíblia aberta em Provérbios, uma frase simples e uma paz que não era dele. E foi isso que o moveu, que o reposicionou, que o fez sair da estagnação e voltar a caminhar com propósito. Lucas ainda está aprendendo a ouvir, ainda se confunde às vezes, ainda tem dias em que a névoa volta. Mas desde aquela manhã, carrega uma convicção que não sabe explicar. Quando Deus guia, a alma sabe. E mesmo que os pés tremam, o coração caminha. Porque no fundo, o verdadeiro caminho não é sobre onde se chega, é sobre com quem se anda. Você sente que está seguindo o caminho certo? Já pediu direção a Deus de verdade? Comenta aqui embaixo. Queremos saber como você lida com as decisões da vida. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho e venha crescer em sabedoria espiritual com a gente. O vídeo que vai aparecer agora na tela vai te ajudar a entender melhor a vontade de Deus para sua vida, como foi com Mariana, que superou o medo em cenário de escuridão e fragilidade. Forte abraço e até já!